Paz do Senhor, irmãos. Você já olhou para o lado do irmão que está perto de você? Cumprimentou ele, falou que você está muito feliz por ele estar aqui. Viu, Esterlita? Estou muito feliz por você estar aqui. Amém. Vocês e todos os outros irmãos. Amém? Então, antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de chamar o Gabriel. E eu gostaria de chamar a Pâmela. Rapidinho, venham aqui. Vem, Gabi. Vem. Como nós falamos, né? Essa semana, eles chegaram, o Gabriel e a Pâmela chegaram diretamente do college. Então, já estão trabalhando, né? O Gabriel já ministrou ontem aqui para os jovens, né? E estão sendo edificados, e no decorrer dos dias, assim, eles vão estar falando mais, contando, né, tudo que o Senhor tem feito na vida deles, né? E é uma bênção de Deus, porque você vai notar, assim, o crescimento, o amadurecimento, eu digo lá em casa, porque ela quer contar tudo o que aconteceu nesses últimos 6 meses. Ela quer contar, ela queria contar ontem, só ontem, daí hoje ela continuou. Mas, assim, é muito bom, né? E, então, de ouvir, de ver, assim, o que Deus está fazendo na vida deles. Então, é de muita alegria, né? Que nós vamos ter eles aqui, e depois eles estão retornando por um tempo também, e eles vão participar. No ano passado, nós, como igreja, nós enviamos o Cleison e a Débora para o Eleve Conference. Então, uma conferência de jovens, né? Jovens e adolescentes e tudo. É uma conferência da igreja de jovens. Da igreja da cidade, aliás. E daí, nesse ano, nós vamos enviar mais duas pessoas da igreja, né? Ano passado foi o Cleison com a Débora. Esse ano vai ser a Bia e a Lavínia, que nós oramos a Deus e nós estamos enviando elas para elas receberem também. E daí, à medida que Deus está fazendo, nós estamos enviando. E vamos enviar sempre. Então, esteja com o seu coração aberto, que você pode ser o próximo, viu? Então, não tem escolhas, preferências, nada. É a orientação do Espírito Santo. E é Ele que tem nos orientado e nós vamos continuar enviando para receber. Amém, irmãos? Então, nós vamos estar abençoando a vida deles. Eles vão no dia 9, isso. Daí eles vão estar indo para participar lá, para receber e depois para trazer para cá, né? Porque, com certeza, cada vez que vai, recebe, então traz mais alguma coisa. O quê? Não, a Pâmela vai um pouquinho antes, 2 dias antes deles, porque ela foi... Pode falar. Pode ser, irmãos. Não, é porque só para dar um... muito obrigada pela oração de vocês, né? Eu falo também pelo Gabi. A oração de vocês tem sustentado a gente lá. Não tem sido fácil. A gente passa o dia inteiro lá. A gente chega às 7h30 da manhã e vamos embora às 11 horas da noite. A gente mora no college e visita a nossa casa. É literalmente isso. E a segunda-feira é o único dia de folga. Mas o que eu quero falar rapidamente é agradecer a cada irmão que tem investido na nossa vida. A recompensa não somos nós quem damos para vocês. Então, é diferente da gente prestar um serviço. A gente presta o serviço para o Senhor. E quando vocês abençoam nossas vidas, cada pessoa que nós tocarmos no college, ou seja, onde for, na igreja, seja em qualquer momento, em qualquer ministério, vocês vão ter no galardão de vocês no céu. Então, essa é a mentalidade. E eu queria agradecer a cada um de vocês. A nossa sala foi contemplada pelo pastor Carlito Paes. Vai ter um retiro de filhos de pastor, dia 8 e 9, antes do Eleve Conference, vai ser 8 e 9. E aí, 10, 11 e 12 é Eleve Conference. Então, eu vou um pouquinho antes, né? Eu vou na segunda-feira, não essa segunda, na outra, eu já irei por causa disso. Mas é isso, estejam orando, é uma benção. E depois a gente vai trazer tudo para vocês. E o Gabi vai falar muito ainda, que ele vai cantar, ele vai pregar e vai tudo, tá bom? Só para apresentar vocês. Não, depois a gente ora mais. No final eu oro por vocês.
E o Pietro, como eu falei para os irmãos, né, o Pietro está trabalhando na igreja, mas ele conseguiu, para a glória de Deus, porque ele trabalha muito, né? Então, ele conseguiu 2 dias, ele vem no sábado. Sábado ele vai estar conosco, sábado e domingo. Então, da próxima semana, tá bom? Então, estamos felizes, né? Os irmãos aí tudo mexendo comigo, que agora eu estou sorridente, estou feliz. Mas amém. Glória a Deus por isso, né? Então, retornos, né, dos investimentos que a gente tem feito. Então, a gente gosta de prestar contas à igreja que tem orado, né? Que tem abençoado também financeiramente e tem orado por esses jovens, que são uma bênção. E cada vez Deus vai levantar mais e mais e mais alguns. Amém? Agora, eu quero convidar você, mais uma vez, se colocar de pé e abrir a sua Bíblia. Eu gostaria que não projetasse, não precisa, por favor, porque eu gosto que o povo leia a Bíblia, ou na sua Bíblia eletrônica, ali no seu smartphone, ou na sua Bíblia de papel, que é bom para você rabiscar ela e anotar e fazer anotações, que é muito importante. Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 3. Hoje é um culto da família. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que Deus ministrou no meu coração. Primeiro em mim e depois através de mim, né? Que nós temos ensinado e praticado. Eu recebo, eu me regozijo e eu reparto. Então, é isso que Deus tem feito. Marcos, capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 1. Diz assim, a minha tradução é NVT. Segue aí na sua Bíblia, que é igual. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, a mão mirrada, atrofiada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus, versículo 5, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Até aqui. Feche seus olhos. Ainda de pé, feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao Senhor. Já adoramos o Senhor nesta noite, já rendemos louvores a Ele, adoração, já ministramos no coração do Senhor, e agora o Senhor vai ministrar no nosso coração. Mas isso depende de uma busca de você agora, de você abrir seu coração e dizer: Senhor, fala comigo nesta noite. O Senhor está falando conosco desde que entramos aqui, nessa casa de adoração, de oração, e nós estamos ouvindo e queremos ouvir mais a voz do Senhor. Então, ore, faça a sua oração aí, para você, individualmente. Se apresente diante de Deus nesta noite. Pai, nós queremos receber mais de Ti. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque nós sabemos que é o melhor lugar para as nossas vidas. Não existe outro lugar melhor, porque a Tua presença, Pai. Pai, como nós cantamos hoje, o Teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Então, quando nós temos o Teu amor e temos essa garantia do Teu amor, Pai, Pai, a certeza que tudo vai bem para as nossas vidas, isso é fato. Então, nós temos isso, Senhor, essa alegria de poder estar na Tua presença, de nesta noite, Pai, nos reunirmos aqui como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, e buscarmos a Tua face. E nós oramos nesta noite que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, Pai. Pai, ministra profundamente em cada coração. Nós repreendemos, Senhor, toda obra do mal, todo intento de Satanás, Senhor, que tenta, Senhor, colocar alguma coisa que venha atrapalhar, Senhor, nós recebermos de uma porção, Senhor, da Tua palavra nesta noite e sairmos daqui, Senhor, curados, restaurados para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, olhe, antes de você sentar, olha para o seu irmão e diz assim para ele: continue recebendo do Senhor. Amém?
E daí tome assento, deixe a sua Bíblia aberta ali, nesse texto. E nós falamos aqui de um texto de um homem, eu já preguei muitas vezes nesse texto, muitas vezes mesmo, muitas vezes. Mas nessa noite eu quero falar sobre algumas áreas, eu quero usar esse texto, onde a Bíblia fala que o Senhor Jesus curou um homem que tinha uma mão atrofiada, uma mão mirrada, uma mão seca, tantas coisas que pode falar. A minha tradução aqui fala uma mão deformada, né? Então, uma limitação física esse homem tinha. E Deus ministrou profundamente no meu coração de que, muitas das vezes, na sua maioria, nós temos alguma atrofia, alguma enfermidade, alguma limitação que nos impede de receber a cura do Senhor, como foi ministrado aqui nessa noite, através dos louvores. Oramos, né? Colocamos a mão sobre os outros, oramos e cantamos e adoramos ao Senhor, ativamos realmente a presença do Senhor neste lugar. E nós, muitas vezes, saímos desse lugar pior do que nós entramos. Por quê? Então, tem coisas assim que eu fico lá no meu secreto com o Senhor, perguntando, Deus, por que isso? Porque se a palavra é a mesma, a palavra é a palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, uma palavra de poder. E eu creio nessa palavra, quando a própria palavra diz que ela sai com um propósito, e ela jamais... ela vai voltar sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Amém? Eu creio dessa forma. Alguém mais crê comigo? Que a palavra tem esse poder de realmente ativar algo no nosso coração e de entrar nas nossas vidas e de fazer aquilo pelo qual nós estamos precisando. E é pelo poder da palavra. Cada vez que Jesus, ele realizou diversas, você pode olhar aí, e tem muitos, principalmente aqui nos evangelhos, você vai ver muitas curas de Jesus. Curas, pessoas que tinham diversos problemas, dos mais variados, mas as pessoas foram, através de uma palavra falada, receberam uma palavra de poder, e elas foram curadas, restauradas. Mas muitas vezes, eu perguntando para o Senhor, o que impede, Jesus, de muitas vezes nós entrarmos na Tua presença, na Tua casa, recebermos a mesma palavra, que se tem uma coisa que nós zelamos aqui na comunidade cristã, é pela pregação da palavra, e nós falamos a palavra, e nós cantamos a palavra, e nós oramos a palavra, e nós pregamos a palavra. Porque nós cremos nesta palavra. E por que essa palavra, às vezes, faz milagres na vida de um e não muda nada a vida do outro? Por quê? E daí Jesus deu uma palavrinha assim, pequenininha. Porque muitas vezes o nosso problema está na nossa alma. Porque nós temos uma alma que está mirrada, seca, atrofiada. E daí não passa nada, não acontece nada. É a mesma coisa que tivesse ali, vai batendo, batendo, batendo. Mas não acontece nada. Por quê? Porque ela precisa de um milagre. Ela precisa receber o milagre. Então, Jesus quer nos falar nesta noite, esse texto falando de algo, de uma cura física. Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida uma restauração na sua alma. Porque quando a sua alma estiver completamente restaurada, não tem enfermidade no teu físico que vai limitar o poder de Deus. Por quê? Porque a tua alma vai estar restaurada. Porque muitas vezes a nossa alma está atrofiada por causa da incredulidade. Ouvimos, até chegamos a nos emocionar, choramos às vezes. Mas não passa nada. Por quê? A alma precisa ser ativada pelo fogo do Espírito. A alma precisa ser curada, precisa ser restaurada.
precisa ser ativada por esse poder de Deus, esse poder que é liberado quando se fala a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus saiu com um propósito, e ela está saindo hoje, desde que chegamos aqui, com um propósito. Para quê? Para alcançar vidas e curar e restaurar. E agora eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que em alguma área da sua vida precisa de uma cura? Junto comigo, alguém? É para você. Por isso que eu vou dar esse recado para você. Porque se você precisa, quero dizer para você, você está no lugar certo. Por que no lugar certo? Porque você veio na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele Senhor Deus Todo-Poderoso, que merece ser adorado e louvado e glorificado através da minha vida e da sua vida. Vamos aí, me ajuda a pregar. Levante os seus mãos lá no alto e dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, isso. Glória a Jesus. Recebe Deus. Esse Deus que nós estamos na presença dEle nesta noite. É esse Deus que vai tocar na sua vida. Vai tocar primeiro na sua alma. E toda a limitação do teu físico, do teu corpo, vai ser curado também. Porque Jesus não faz nunca uma cura pela metade. Cura um pedacinho ali e o resto deixa lá. Você torto, você com problema, com deficiência. Não, o meu Jesus, Ele cura por completo. Amém? O teu Jesus também, que nós temos aqui amado e adorado o mesmo Jesus, esse Deus de poder. Então aqui estava esse homem, um homem que estava numa situação crítica, uma situação bem crítica. A narrativa do texto que eu li, como que Jesus curou o homem que tinha essa mão, que tinha uma atrofia. Eu vou fazer um paralelo aqui, você já vai entender. Eu quero fazer algumas aplicações aqui para você entender o que leva o simbolismo, simbolicamente falando, essa atrofia que esse homem tinha na mão. O que eu posso aplicar a isso? Muitas vezes, esse homem vivia limitado em muitos gestos na sua vida. Embora esse homem, a Bíblia nos diz que ele estava sempre em ambiente de religiosidade. A Bíblia diz que ele estava na sinagoga. Então, um lugar de oração, um lugar de buscar a Deus. Ele estava ali. Só que, o que aconteceu? Discorrendo um pouquinho aqui do texto. Naquele sábado, Jesus chegou lá e curou ele. Alguma coisa diferente aconteceu. Jesus chegou na sinagoga e curou esse homem. Embora esse tenha sido um milagre literal, né? Como eu falei, um milagre que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, mostrando, ela ilustra algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes, uma atrofia que você tem, simboliza, pensa na vida desse homem e traz para a sua vida dessa maneira. Muitas vezes, uma pessoa, a semelhança desse homem, que tinha uma atrofia na sua mão, ela simboliza, ilustra aqueles que perderam ou nunca tiveram a capacidade de dar um carinho, de espalhar amor, afeto. Nós estamos falando no culto da família hoje. O maior problema, o maior índice de problema na família é falta de afeto. O maior índice, falta de carinho. E essa palavra aqui está falando ao nosso coração de que muitas vezes nós temos uma atrofia na nossa vida, não necessariamente na mão, mas uma atrofia de que nos impede de nós sermos carinhosos, nos impede, como está falando aqui, de afagar, de estabelecer relacionamentos. Por quê? Porque estamos atrofiados. Às vezes estamos debaixo do mesmo teto e não damos um abraço. Num filho, num cônjuge. Não. E daí? Nós que temos filhas mulheres, um alerta aí para os homens que têm filhas mulheres. O primeiro amor na vida da sua filha é o pai dela. Estou olhando ali.
Se tem alguém apaixonada por esse pai, é minha filha. Porque é o primeiro amor na vida dela. E isso é fato. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes a nossa vida está atrofiada, nós estamos debaixo do mesmo teto, convivendo, marido e esposa, e nós não trocamos um afeto, um carinho. E queremos que o relacionamento continue. Como? Como se todos nós somos carentes de um abraço. Todos nós somos carentes. E tem pessoas, agora com 30, nós temos assim, tem aberto um leque assim, muito grande, com 30 semanas. Então, tem pessoas assim que às vezes a gente vai ministrar, que, na verdade, as pessoas estão atrofiadas. E tem pessoas que eu tenho conversado que, muitas vezes, na hora o Espírito Santo fala, tem uma atrofia aí nessa alma. Uma necessidade, uma carência. E é o quê? E daí você vai começar a estudar história. Descobre. E essa carência precisa ser o quê? Suprida. Aonde? Dentro de casa, na família. No lar, no ninho de amor, que é ali. E esse é só o primeiro exemplo. Então, muitas vezes, nós somos a semelhança desse homem. Simplesmente perdemos a capacidade de dar um carinho, de acariciar, de dar um abraço, e lá vai. Outra coisa também que eu marquei aqui, muitas vezes, é símbolo, sabe? É ilustração, assim. Aqueles que não conseguem, têm uma atrofia na sua vida e não conseguem estabelecer aliança ou relacionamentos de confiança. Como é que a gente fecha um negócio? Com a mão direita, não é? Não é com a mão direita? Você vai lá, dá a sua mão. Hoje nem dando a mão. Porque tem pessoas que estão tão atrofiadas na alma, que fechando o negócio ali, dando a mão, fechando o negócio com o outro, com o seu próximo, não cumpre. Não cumpre a sua palavra. Eu ouvi de muitas pessoas aqui que antigamente não precisava nem sequer assinar uma promissória. Aqui em Nazareno. Eu ouvi de muitas pessoas. Não precisava, vai lá comprar um trem, não precisava assinar uma promissória. Era só apertar a mão do dono do comércio, porque as pessoas tinham palavra, tinham caráter. As pessoas falavam que iam comprar, iam pagar, e elas pagavam. Hoje não. Misericórdia, irmãos. Atrofia na alma. Quebra relacionamento. Muitas vezes dentro da família. Empenha uma palavra diante de Deus no altar. Você fiel até a morte. O homem olhando para outras mulheres, as mulheres olhando para outros homens, e assim vai. Atrofia na alma, que está precisando de cura. Outra coisa que simboliza aí essa mão atrofiada deste homem, aqueles que não conseguem semear, aqueles que são muquirana, não conseguem semear, se tornam reféns da avareza. Porque o maior gesto que nós aprendemos com Jesus é dar. Amém? O maior gesto. Porque se tem alguém que é símbolo de dar, de doação, de entrega, é o nosso Jesus. Então nós aprendemos com Ele que quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós entregamos, tudo, irmãos. E eu não estou falando somente de dinheiro. Porque dinheiro é o mínimo. Porque você vive, você consegue viver. Agora tem coisa que você não consegue viver sem. Com dinheiro você consegue viver. Agora tem coisas que você não consegue viver sem. E muitas vezes nós estamos amarrados. Por quê? Somos reféns. Tem uma alma atrofiada. Assim, não vou entregar, por exemplo, o meu dízimo. Sabe por quê? Vai fazer falta. Claro que vai fazer, porque você continua sendo um órfão. O teu pai nunca vai te dar nada. Ele vai se roubar de você. Ele não vai te entregar. Agora, o meu pai, ele me dá generosamente. Ele me dá em abundância.
Porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. E muitas vezes essa atrofia na nossa alma, em de nós não sermos pessoas liberais, generosas, em dar um tempo, em dar a nossa vida. Irmãos, misericórdia, atrofia na alma da igreja do Senhor Jesus. Atrofia na alma. Onde é que está? E nós precisamos disso. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Aqueles que não têm capacidade de estender a sua mão para abençoar, não abençoam. Mas tem a língua grande para amaldiçoar, para falar mal, para criticar. Atrofia na alma. Completa atrofia. E precisa ser curado. Porque muitas vezes vêm as enfermidades no corpo, resultante de uma atrofia na alma. Muitas delas. E hoje está assim, ó, os consultórios médicos. E nós precisamos terminar com isso, acabar com isso, extinguir isso. Precisamos ser ousados como instrumento de bênção, para abençoar, para levar o sobrenatural sobre a vida das pessoas, porque é abençoando que nós somos abençoados. Enquanto eu abençoo, eu libero a bênção, meu Pai cuida de mim. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, irmãos. Mas por que você retém? Por que você não consegue estender a mão? Por que você não consegue dar? Por que você não consegue abençoar? Por quê? Porque precisa ser curado dessa atrofia. Jesus está interessado em curar aqueles que têm áreas da sua alma atrofiadas. E Ele quer fazer isso nessa noite. Aqui, mão direita, levanta aí. Eu recebo. Declara aí. Eu recebo, em nome de Jesus. E Jesus vai fazer isso na sua vida. O relato da cura deste homem tem muito a nos ensinar sobre isso. A partir daquele dia, a sua vida mudou. Por quê? A sua mão foi liberada. Algumas lições aqui, rapidamente. Primeiro, quando Jesus entra na nossa religiosidade, as coisas velhas e deficientes vão mudar. Quando Jesus entra na nossa religiosidade, as coisas velhas, as coisas que estão atrofiadas, deficientes, elas vão mudar. Versículo 1 diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou numa sinagoga e notou que ali havia um homem com uma das mãos ressequidas, atrofiadas. Então, quando Jesus entra na nossa religiosidade, aquele homem estava ali antes mesmo de Jesus chegar. É isso que a Bíblia diz. Jesus chegou na sinagoga. E o homem chegou depois? Não. E ele notou, a minha Bíblia diz assim, ele observou que estava ali um homem com uma mão atrofiada, com uma mão ressequida. Ou seja, esse homem já estava ali, mesmo antes de Jesus chegar. Talvez fosse o costume dele. Ei, pastor, eu estou aqui. Domingo à noite, eu vim bater o meu cartãozinho. Aí, Deus, contabiliza aí, viu? 29 de junho de 2025, eu fui ao culto. Porque religiosamente eu não perco o culto. Esse homem estava lá. Quando Jesus chegou ali, talvez era esse costume dele, né? A sua vida nunca mudou. Mas ele era religiosamente, estava lá. Porém, a Bíblia nos diz que naquele sábado, Jesus não apenas entrou naquela sinagoga, não entrou somente lá, mas ele trazia no coração o desejo de mudar a vida daquele homem. E hoje não vai ser diferente. Ele está aqui, né? Ele está aqui. Você crê que ele está aqui? E o desejo dele de trazer você aqui nesta noite é para te tocar, para mudar, para curar a atrofia da sua alma, para te liberar, para você ser um instrumento de bênção, da mesma maneira como você foi chamado por Deus, para ser uma bênção. Então, uma pessoa que é uma bênção, ela vive para abençoar. Amém?
E Ele quer fazer isso. Por isso que Ele está aqui nesta noite. Da mesma forma como Ele entrou lá naquela sinagoga. Ele veio aqui nesta noite. Quando a palavra de Deus aponta para uma direção, nós não podemos perder a oportunidade de nos expor à unção que Deus está liberando. E tem uma unção de Deus neste lugar, nesta noite, nessa casa de oração. Porque nós temos pago um preço de oração, de jejum, por cura, por restauração, por libertação dessa cidade, do povo de Deus, no nome de Jesus. Naquele dia, Jesus estava ali e, por suas palavras, Ele mostrou o seu desejo de operar na vida daquele homem que estava com a sua mão atrofiada. Só que dependia de uma coisa. Jesus estava ali, como Jesus está aqui. Mas Jesus podia fazer qualquer coisa, como Ele pode fazer e Ele vai fazer nesta noite. Mas Ele espera a sua reação. Como que você vai reagir diante de tudo que você já recebeu até aqui? Podia parar de pregar agora e orar por você. Como que você vai reagir? Como? De que maneira você vai reagir? Você já tem o entendimento. Será que você consegue receber, que vai se regozijar? Será que assenta aí no teu coração de que você precisa realmente desse toque do Senhor? A Bíblia nos diz muito claro que o Senhor estava ali e o desejo dele era abençoar aquele homem. Então é um tempo que Deus está nos chamando para nós percebermos que Jesus está aqui. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós entramos aqui e saímos daqui e nós não encontramos com Jesus. Mas Ele está aqui. Ah, mas eu não estou sentindo. Dane-se o seu sentidor. Troca pilha. Simplesmente Ele está aqui. E o que você tem que fazer? Se apropriar da presença dEle. Reagir à presença dEle. E receber o que Ele quer fazer na sua vida. Porque você tem uma necessidade. Ele é o dono da vida. Essas duas coisas juntas, nós chamamos de milagre. Mas você só vai receber quando você reagir. Não espere sentir, irmãos. Você tem que ter confiança, fé o suficiente. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, amém? Por que você não reage? O Senhor está aqui e isso muda toda a história. Tudo muda porque Ele está aqui. Não tem lugar que fique atrofiado, não tem necessidade que Ele não possa mudar. Não tem. Ele pode mudar. Aquilo que você está pensando, não, mas é impossível isso para mim. Para você é impossível, para Ele não. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus da cura. Nós cantamos aqui. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Precisamos ativar isso no nosso coração. De perceber. Não adianta nós permanecermos apenas aqui cumprindo ritos, como eu falei. Venho aqui todo dia, todo domingo. Ó, Jesus, estou aqui. Não adianta, isso não muda a vida de ninguém. A gente fazia antigamente quando nós estávamos na outra religião. E não muda a vida de ninguém isso. Nada adianta cumprir ritos, ficar. A nossa vida não vai mudar nunca dessa maneira. Religiosidade não é espiritualidade. Se estivermos na igreja há muito tempo, mas as nossas atrofias seguem as mesmas, talvez você nunca tenha realmente se exposto a Cristo. Você nunca tenha deixado Ele identificar a sua atrofia e te tocar e te curar. Às vezes pode ser que a sua atrofia é de estimação. Daí você diz, não, deixa aqui quietinho, né? Vamos continuar assim, porque tá bom aqui, né? Me expor, o que vão falar de mim? Olha o que vão dizer de mim. Quem que você é? Você é quem? É só trazer à sua memória quem você é. Eu não estou nem aí com o que vão falar de mim. Porque eu sei o tamanho da minha necessidade. E se eu tiver que colocar a cara no pó, eu vou colocar.
se eu tiver que ficar de joelhos, chorando, clamando, para tocar nele, para ele tocar em mim e me curar, eu vou fazer. Eu não estou nem aí com o que vão falar da minha posição, ou se eu vou perder ponto com alguém. Que isso, irmão? Misericórdia. Nós precisamos nos expor a atrofia. O Senhor está chamando nós, exponha para mim, para eu te tocar. Mas Jesus não sabe? Jesus já sabe, Ele sabe tudo. Claro que Ele sabe. Mas como eu falei, é a tua ação com o poder dEle e o milagre acontece. Se você não se expõe, se você fica sempre escondidinho lá, como um bom religioso, tudo certinho, morrendo por dentro, atrofiado, não vai passar nada. Não vai acontecer nada. Mas você continua vindo na igreja. Não muda nada. Deixa Jesus entrar na sua religiosidade. Toda atrofia vai ser curada. Amém? Deixa Jesus arrancar isso. E você vai ser curado. Segunda lição. Preste atenção nisso. Versículo 2. Deixa eu ler o versículo. Versículo 2. A minha tradução fala assim bem forte. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo. Pois era sábado. Ninguém faz nada no sábado. Ok. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que sempre vai ter pessoas cheias de religião, fazendo força para que a tua vida não mude. Sempre vai ter. Sempre. Sempre teve e sempre vai ter. Pessoas fazendo força para que nada mude na sua vida. Por isso que eu falei que precisa de uma reação sua. Se você reagir, tudo muda. Em todo lugar há pessoas que não estão interessadas em transformação. Na igreja também, infelizmente. Estão no lugar certo, mas com o coração errado. No lugar certo, o coração está errado. Torce o nariz quando alguém tem uma experiência com Deus. Fica falando. Olha lá. Está falando alto. Aquela pastora, ela gritou. Daí que eu grito. Glória a Deus. Estou nem aí. Sabe por quê, irmãos? Pessoas que torcem contra. Aqui dentro. Deus está manifestando, derramando poder ali, Deus está curando, e as pessoas estão olhando para o natural. As pessoas não conseguem sair um pouquinho fora, as pessoas não conseguem sair um pouquinho e se render ao Senhor, não conseguem deixar Deus tocar na sua vida e tirar essa casca, essa crosta de religiosidade. E o que nós ganhamos com isso? Nada, perdemos. Porque o Senhor continua passando e continua tocando e curando. E Ele vai curando e Ele quer curando. Então tem pessoas que vêm à igreja, mas no coração delas é um eterno sábado. Não pode fazer nada no sábado, hein? Estou na lei ainda, agarrado na lei. Completamente agarrado. Vive num lugar de inércia. Nunca de transformação. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos posicionar em relação àqueles que estão à nossa volta. Olha um conselho aqui, conselho de Deus para o seu coração. Se as pessoas com quem você se relaciona, na casa de Deus, na igreja, não te estimula a transformação, não torce por você, não te leva igual aqueles 4 amigos que desceram, abriram uma fenda no telhado, e desceram o paralítico na presença de Jesus. Se você tem amigos que estão com você, que se você se relaciona na casa de Deus e não te estimula a transformação, ou pior, faz pressão velada para que você não se envolva mais radicalmente com Cristo, se afaste deles. Se afaste deles. Faça isso. Daí você vai crescer. Quem sabe se aquilo era só a trava que estava impedindo você receber mais. Pessoas que estão torcendo contra. Pessoas que estão duvidando, colocando incredulidade. Daí você chega para a pessoa e diz, o Senhor me tocou hoje, o Senhor me deu uma palavra.
como é que ele fez? Ele veio aqui, falou com você? E riem e zombam. Misericórdia, irmãos. A minha oração tem sido: Senhor, trata com esses. Senhor, trata com esses. Porque eles não só impedem o crescimento, como eles estão cada vez mais doentes, adoecendo. Quem sabe você está assim, irmãos. E Deus está falando com você nesta noite. Sai desse lugar. Muda de lugar. Passa para o lado de cá. O lado daqueles que estão verdadeiramente torcendo a favor, buscando o poder, a unção, se expondo para receber a cura. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Terceira lição: se nós quisermos ser libertos, versículo 3. Tem um recado de Deus aqui para nós. Versículo 3, Marcos 3:3 diz: Jesus disse ao homem com a mão ressequida, atrofiada: venha e fique diante de todos. Ai, ai, ai. E aqui o bicho pega. A lição que eu aprendo aqui: se nós quisermos ser libertos da atrofia da nossa alma primeiro, que nós estamos tratando hoje, nós precisamos sair da periferia da fé. Nós precisamos parar de sair, de estar nos corredores, nos cantos. Sair desse lugar, do lugar do descompromisso. Precisamos sair. A ordem de Jesus foi muito direta: vem para o meio. Em outras palavras, ele estava chamando aquele homem: se envolva, se exponha, tira a máscara, arranca essa crosta aí, vai tirando tudo e chega diante dele desnudo, com a tua alma completamente aberta, rendido, entregue para ele, porque ele vai te tocar. E a hora que ele te tocar, nunca mais você será o mesmo. Recebe aí. Nunca mais você será o mesmo. A hora que ele te tocar. Mas você tem que se expor. Saia do anonimato. Saia do esconderijo. Para de ser crente secreto. Não é agente secreto, é crente secreto. Vou falar uma coisa, mas não vou falar. Que eu me lembrei aqui. Eu vi essa semana e eu fiquei... Por isso que Deus está falando assim. Presta atenção. Venha para o meio. O Senhor está chamando a se comprometer, ao envolvimento, a se expor. A única forma de você ser liberto será deixar de se esconder no meio da multidão. Ah, mas o Senhor não pode me ver aqui? Claro que Ele pode. Mas sabe o que Ele diz? Você não quer nada. Você não quer compromisso nenhum. Você não quer nada. Eu vou tocar naqueles que querem. E aqueles que querem vão receber. E vão receber muito. Agora, aqueles que não estão nem aí para Jesus, zombando, lá no anonimato, na periferia, no descompromisso, nunca mudam de vida, porque, na verdade, nunca vêm para o meio. Vem para o meio, se exponha. Às vezes está assim, ó. Mas se dá um passo, quebra. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Quebrar. Deixa quebrar tudo. Para Ele fazer de novo. Ah, que Ele faz de novo. E Ele faz perfeito. Perfeito que Ele faz. Muito perfeito. E o Senhor quer fazer isso com as nossas vidas. Quarta lição que nós aprendemos nessa noite, versículo 4. Versículo 4, diz assim: em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. A lição que eu aprendo aqui: para Jesus, todo dia é dia de transformação. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 1 hora, 2, 3, 4, 5. Não importa! É você clamar. Ele te atende. Mas você tem que clamar. Todo dia para Jesus é dia de transformação. Para as pessoas que participavam daquele culto na sinagoga, a expectativa era a mesmice.
Sabe aquele negócio? Religiosamente, vem, senta no banco. Já tem alguns irmãos que têm banco cativo. O banco é cativo. O nome já está marcado. Eu acho que tem pensamento assim, o meu banco no céu também... Não tem banco no céu, não. Então, muitas vezes entramos aqui, fizemos tudo igual. Entramos, às vezes, mal, saímos pior. Às vezes entramos mais ou menos. E saímos pior do que entramos. Por quê? Tudo igual. Mesma forma. Tudo ali. Segunda lei, não pode fazer hoje. Pode morrer, mas não pode curar. Por isso que Jesus olha para aquela multidão, aquele povo, e pergunta, hoje é lícito, é permitido fazer o bem ou o mal? Curar ou deixar morrer? E eles, mas aqui dentro dizem, não pode fazer nada. Como eu sei disso? Quando terminou de Jesus curar esse homem, eles fizeram um motim para matar Jesus. Olha o nível que chega a religiosidade. Um motim para matar Jesus. Naquele lugar não havia quem fizesse coro com Jesus. Não havia. Porque Jesus disse, eu estou aqui para fazer o bem. Eu estou aqui para curar. Quem está comigo? Quem está comigo? Você vai receber. Agora, se você não fizer coro com Jesus, Ele vai fazer naqueles que querem, naqueles que estão com Ele. Foi o que Ele fez na vida deste homem. Recebe essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Ele está falando isso. Hoje é dia de você recuperar a afetividade. Falamos lá no princípio que muitas vezes uma mão atrofiada é símbolo daquilo que a gente não consegue mais demonstrar afeto. Não conseguimos mais sentir empatia, sentir a dor do próximo, compaixão. Não! Estamos ali tão secos, irredutíveis. E o Senhor está falando, hoje é o dia de recuperar a afetividade, a capacidade de estabelecer aliança, de libertar aqueles que vivem presos na avareza, de devolver a alma de muitos à liberdade, de serem abençoadores, porque vão receber a bênção, e à medida que recebem, vão entregando, abençoando, abençoando. E é melhor dar do que receber. De levantar Jesus nesta noite, vai levantar homens e mulheres, e vai operar milagres e maravilhas. Eu creio, e você vai receber, se você crê também. Nós precisamos dar uma resposta a Jesus. Nós precisamos dar uma resposta a Jesus, essa lição que nós aprendemos nessa noite. Jesus está perguntando, o que você quer que eu faça hoje? Você quer sair daqui pior do que você entrou? Ou você quer que eu toque em você? Ele está perguntando para nós, irmãos. Você vai sair da caixinha? Do quadradinho? Do perfeitamente tudo certinho? E receber os toques de Jesus? E a sua vida ser transformada, a sua alma curada, restaurada? É uma escolha. Ou você vai ficar assim como fizeram os religiosos. É isso que me diz a Bíblia. Eles, o versículo que eu li, versículo 4. Então, a Bíblia diz, ele voltou-se para eles e perguntou, para fazer o bem ou o mal, salvar uma vida. Eles ficaram... Não pode falar nada. Silêncio. Porque eu vou falar alguma coisa agora? E daí? Só quem perdeu? Eles. Quinta lição. Uma igreja que não abre a boca para libertar homens e mulheres de uma alma atrofiada provoca indignação e dor no coração de Jesus. Se nós, como igreja de Cristo, não pregarmos a palavra, não liberarmos sobre a vida das pessoas o toque do Espírito Santo, ativar corações para que recebam cura sobre a sua alma atrofiada, a dor no coração de Jesus.
É isso que a Bíblia nos mostra. A lição que nós aprendemos aqui no versículo 5, na primeira parte do versículo 5. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Até quando? Jesus está perguntando nessa noite, até quando você vai ficar aí cocheando entre dois pensamentos? Até quando que você vai ficar em cima do muro? Se você não sabe, eu vou dar uma notícia para você. O muro é do diabo. E eu não tenho parte com ele. E Jesus está falando, desce do muro e vem para frente. Te apresenta. Desce do muro. Não fica em silêncio. Você está sendo confrontado nesta noite. Você está apresentando, tendo a oportunidade de apresentar a sua dor, a sua atrofia. O que está impedindo de você, do Espírito Santo acelerar você, para você tocar em outros e outros e outros, e pessoas que estão morrendo diariamente aí fora, e não conhecem a Cristo Jesus, a salvação que nós temos de graça. Por quê? Porque só nós, e tem horário certinho, e tem dia certinho, e tem a maneira correta de fazer. Porque eu não posso. Até quando que eu vou ficar me escondendo? Ficar em silêncio? Até quando? Até quando? Não podemos mais achar normal que pessoas vivam perto do nosso lado, muitas vezes dentro da nossa casa, mutiladas, sem capacidade de se relacionar, presas, com incapacidade de semear, de abençoar outros, infrutíferas. Às vezes dentro da nossa casa. E nós não fizemos nada. Isso traz dor e tristeza ao coração de Jesus. Dói o coração de Jesus. Porque muitas vezes estamos mais presos naquilo que eu acho. E o Senhor não está nem aí com a sua teologia. Ele quer ministrar o poder dele, Ele quer liberar o poder dele, Ele quer curar, Ele quer tocar em vidas, para que vidas curadas curem outras vidas. Esse é o nosso lema do 30 Semanas. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Ai, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Se Ele te curar, Ele vai te mostrar onde que você vai. Naquela pessoa que passou, na verdade, às vezes é a mesma coisa que você passou, e você foi curado. E a tua alma foi completamente restaurado. Ele vai te levar lá, e você vai tocar na pessoa, e ela será curada. Amém, irmãos? É para você que Deus está falando nessa noite. Larga os mimimi. Larga a religiosidade. Para de ficar olhando para o outro. Ah, porque Deus tem preferidinho, Ele faz mais naquele lá, aquele lá não. Fala, Deus. Estou terminando, viu? O gás aqui está terminando também. Nós precisamos viver num ambiente onde que nós precisamos de estimular uns aos outros a mudança. Assumir a sua atrofia e se expor. Se como cristão apenas passamos a mão na cabeça, só damos um tapinha no ombro e diz, Deus te abençoe, viu? E vemos que a pessoa está morrendo e nós não fazemos nada. Um dia nós vamos prestar conta para o Senhor. Para o Senhor, porque todos nós somos chamados para abençoar. Todos nós. Isso não é o dever dos pastores, não é o dever dos missionários, não. Só deles. Todos nós. Porque já recebemos. E quando nós recebemos, nós temos o que? Repartir. Quando regozijamos. Quando vivemos. Deixa Deus te curar. Para você ser um canal
para levar adiante e seja um representante de Cristo. E por último, parte B do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Daí o Senhor ficou triste, né? E depois ele disse assim, então ele não foi embora e ele ficou assim, esse povo aqui não, vou embora. Não. Porque ele entrou ali para fazer algo. Por isso que eu falei no princípio, quando Deus libera a sua palavra, só perde você que não crê. Porque Ele, nessa noite, liberou uma palavra para curar almas que estão atrofiadas. E se você não receber, não crer nessa palavra, você perde, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer, independente se você crer, se você aceitar. E a Bíblia diz que, diante da negativa de todo aquele povo, com o coração endurecido, Jesus olha e diz assim para aquele homem, estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada. A única possibilidade de nós sermos libertos é nós assumirmos a nossa deficiência. Parar de esconder. Parar de nos esconder. Jesus queria agir, apesar da inércia dos religiosos. Era necessário, entretanto, que aquele homem estendesse a sua mão, reconhecesse a sua atrofia, se expusesse a uma libertação. Sem essa atitude de interesse e coragem, nem Jesus podia mudar a vida dele. Ele ia para casa pior do que entrou. E Deus está perguntando nessa noite, você quer mudar? Ou você prefere ficar escondido entre os religiosos, vivendo os limites da sua alma atrofiada, em vez de receber mais? Essa é uma decisão que você precisa tomar. Ninguém pode fazer por você. São os corajosos que provam o poder de Deus e passam a experimentar uma dimensão de vida que sequer conheciam. Porém, os covardes, os acomodados, os religiosos, seguem em suas limitações até morrerem. Uma pergunta para você. De que lado você está? O Senhor está falando. Venha para frente. Se exponha. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar. E eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Eu perguntei nessa noite. Eu fiz um paralelo aqui de um homem, de uma mão atrofiada. Uma mão com problema que tinha limitações, colocava muitas limitações para ele. Eu fiz um paralelo com a nossa alma atrofiada. No culto da família, nesta noite, muitas vezes, nós estamos aqui na casa do Senhor. E a nossa alma está atrofiada porque nós não conseguimos demonstrar afeto. Nós não conseguimos declarar o nosso amor. Porque, quem sabe, o nosso coração esteja encharcado de ódio. Quem sabe o nosso coração tem falta de perdão. Tem tantas coisas ruins. E tudo isso atrofia a alma, irmãos. E essas coisas são terríveis. Quem sabe você está aqui na casa do Senhor. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus amado do Senhor. Tem ouvido a palavra do Senhor, mas a tua alma está atrofiada. Você não consegue manter os teus compromissos. Você empenha uma palavra e você volta atrás. E o pior compromisso que nós não empenhamos, que nós empenhamos palavras e voltamos atrás, é com o Senhor. Quantas vezes você já empenhou um compromisso com o Senhor? Só que você não cumpre. Você quebra.
Só enquanto você não está bem, você está ali na presença dEle, buscando Ele. A hora que Ele te toca, Ele te cura, você foge. Você vive de migalhas. Quem vive de migalhas não é filho, é o órfão. O Senhor te convida nesta noite, Ele te toca. Ele muda a tua estrutura, a tua identidade. Ele te dá uma identidade de filho, filho amado. E Ele quer curar a tua alma dessas limitações, dessa religiosidade. Muitas vezes tudo tem que ser dessa maneira. Se passar um pouquinho diferente, se Deus operar de uma maneira diferente, ou se der um gritinho a mais, não, isso não está. Eu quero uma base, eu quero alguma coisa. Irmão, saia desse lugar de morte. Esse lugar de morte, o Senhor está chamando nesta noite. É isso que tem atrofiado a sua vida. Quando Deus quer te usar para você ser um canal de bênção na vida dos outros, você não faz e impede os outros de fazerem. Você não vai, não se expõe e atrapalha os outros de fazerem. Quantas famílias com alma atrofiada, pessoas às vezes bem próximas de você, mais próximo, tua esposa, teu filho, teus pais, a responsabilidade dos filhos. Você é um filho ingrato, você não volta para agradecer, você não abraça, não declara o amor, nem o pai para o filho, nem o filho para o pai, e assim a vida vai sendo, vamos levando. Mas nesta noite o Senhor está aqui, e o Senhor veio a este lugar para nos tocar. Mas Ele somente vai tocar nesta noite, primeiro, aquele que admitir que tem uma atrofia, e aquele que atender ao chamado dele. Primeiro chamado que Ele disse para aquele homem: vem para o meio. E eu quero te chamar nesta noite, o mesmo chamado que Jesus fez, eu quero fazer para você nesta noite. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados, toda a igreja, eu quero convidar você, saia do seu lugar e venha aqui na frente, no altar, na presença do Senhor, e diga: Senhor, eu não volto para mim